mas ninguém tem certeza do amanhã. Os médicos falam que ele vai morrer daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, daqui a 1 mês, mas todo mundo pode. Você já parou para pensar na importância da memória? De que ela vai além de lembrar de nomes e datas importantes? A memória faz parte da nossa vida. Ela constrói quem a gente é. Hoje a gente vai revisitar uma história real, com base com tudo que a gente aprendeu sobre memória humana. Meu nome é Tatiana. Não, eu digo nome, sobrenome, só meu nome. Fique à vontade. Então tá. Meu nome é Tatiana Sarquis, eu tenho 37 anos. A minha história com o Luiz Rafael já tem 11 anos. Nos conhecemos há 11 anos. Meu nome é Luiz Rafael, minha idade é 11 anos. E o que eu mais gosto de fazer é jogar videogame. Lulu é uma criança que nasceu com uma cardiopatia congênita grave. Já é um paciente em paliativos. Mas ele, diante de todos os prognósticos e diagnósticos que ele já teve, ele vem sendo assim uma grande evolução na medicina e um caso de sucesso em vários âmbitos médicos, né? Alguns médicos não entendem como é que ele consegue fazer tantas coisas que teoricamente não era para ele conseguir fazer. O Luiz Rafael, ele é um menino muito, muito ativo, uma criança muito dedicada. Hoje ele já não vai mais à escola física, ele tem aula em casa, uma professora particular que faz parte de uma assessoria pedagógica. Ele faz aula de violão e aula de inglês fora de casa para que ele possa ter esse convívio social com outras crianças, fora o trabalho voluntário que ele também desenvolve na casa que nós frequentamos. Foi numa Páscoa. Foi uma Páscoa, eu descobri que eu estava grávida do Luiz Rafael. E eu fiquei assim em choque, eu não acreditei. Eu perguntava, meu Deus, e agora? E agora, como é que vai ser? Percebemos que a Tati lembra com carinho o momento em que descobre que está grávida do Lulu. Essa é uma memória episódica, ligada a um evento específico
com muito amor. Mas quando o Luiz Rafael nasceu, nós não sabíamos da condição dele de cardiopata congênito. Durante todo o pré-natal, tudo foi certo, tudo foi muito organizado, mas eu não fiz um exame chamado ecocardiograma fetal, que é o exame que deveria me dizer como é que estariam as condições do coraçãozinho dele, e esse exame não foi feito. Mamãe contou que quando eu nasci, eu morri e renasci, porque Deus quis. Ah, entendi. E o Lulu? Ele lembra do que a mãe dele disse sobre o nascimento dele, mesmo não sendo uma memória própria dele. Isso é uma memória semântica, algo que ele aprendeu e guardou. Na época não, era um exame que ele era obrigatório, ele era um exame no rol, né, qualquer, não era obrigatório. Hoje ele é um exame por lei obrigatório para todas as mulheres. E desde que o Luiz Rafael nasceu, que a vida dele tem sido assim girada em torno de milagres, vários milagres diários que a gente vive. E a nossa luta da cardiopatia congênita e de conscientização das pessoas dessa doença. Ai, Maria Clara, eu vou te dizer uma coisa que é o que passou na minha cabeça. Eu disse, meu Deus, como é feio. Gente, eu achava muito feio. Eu disse, meu Deus, como é feio. Mas depois ele foi melhor, né? Foi melhor. E hoje essa coisa é linda. Mas logo que nasceu, o menino com o nariz amassado, a cara toda suja, eu só olhava. A primeira coisa que passou na minha cabeça foi, meu Deus, como é feio. Aquele amor que o povo diz que existe, não foi isso que aconteceu, não. O amor existia, mas achar lindo, não. Eu só pensava como era feio. Já achar aquela coisinha linda. Não. Eu só pensava, meu Deus, como é feio. Bichinho. A primeira vez que uma mãe vê o seu filho, ela cria uma memória. Provavelmente uma memória vívida. Daquelas que se fixam com emoção e surpresa. Eu fiquei, assim, faltou chão. Foi isso. Eu me senti... Eu imagino, sabe aqueles desenhos animados quando você pega aqueles pratos e faz pum? Pronto, foi isso que eu senti. Eu senti 2 pratos aqui nos meus ouvidos, fez um pum, e eu senti assim um buraco preto no chão, um buraco. E eu me afastei, me sentei em uma cadeira e as pessoas iam falar comigo e eu não escutava nada, eu só dizia, eu preciso só de um instante. Aí eu fui, né, me organizando. Perto da cardiopatia foi marcante. As emoções envolvidas ativam a amígdala, uma estrutura subcortical localizada no lobo temporal. É uma estrutura muito importante para a formação e consolidação de emoções. A raiva, o medo, a alegria. Por isso a importância. E quando o médico disse, ele é uma criança com cardiopatia congênita grave, ele precisa ir para a UTI. O hospital me mandou sair de lá, né? Porque teoricamente ele iria para a UTI e eu estaria de alta. Ele tinha quantos meses? Não, ele tinha 2 dias de vida. Não. A primeira cirurgia dele ele fez com 4 dias. Então o hospital queria que eu saísse. O menino nasceu num dia, no outro dia começaram a fazer esses exames e eles queriam que eu fosse embora. E eu disse que eu não ia embora. Nesse dia eu lembro que eu tinha comprado um hobby lindíssimo de seda rosa, cheio de coisas, ai, lindo hobby. Eu tirei esse hobby, botei um vestido e depois eu passei 10 anos para conseguir vestir uma camisola para dormir. Porque para mim eu tinha que estar sempre pronta. Eu tinha que estar sempre pronta para poder a qualquer hora me levantar. E aí, com terapia e assim, analisando a minha vida, enquanto eu escrevia o livro, eu percebi esse momento que eu tirei aquele hobby, aquela roupa de maternidade que todo mundo sonha em usar, e botei um vestido. E eu disse, agora eu vou resolver isso. Aí eu comprei 7 camisolas para eu poder usar uma a cada dia na semana. Mas o sentimento era esse, que eu precisava sempre estar pronta. Eu não acreditava, né? É aquela história de acontece com as pessoas, mas não acontece com a gente. E eu não acreditava, eu nunca perguntei a Deus por quê, mas a pergunta que eu sempre fazia era pra quê? Pra quê? Eu queria entender pra que tudo aquilo estava acontecendo, mas eu nunca perguntei por quê.
fé em Deus. Foi a fé que, quando eu era jovem, né, assim, na idade de vocês, era mais nova ainda do que vocês, quando eu tinha assim, meus 13, 14 anos, eu participava muito de encontros de jovens, eu participava de acampamento de jovens e tudo. E hoje eu sou espírita, mas eu fui criada no berço católico. Então, toda aquela base que foi feita da fé, de rezar, de ir à missa, de ter uma comunhão, tudo isso foi o que me fortaleceu. De verdade, assim, foi o que me sustentou. Foi a fé que eu sempre tive em algo que tinha um propósito, que tinha um motivo, e eu só precisava confiar. A Tati nos fala de onde veio a sua força. Esses momentos, mesmo que difíceis, nos influenciam, e isso nós chamamos de memória implícita. Sim, mudou tudo, né? Mudou tudo, porque quando o Luiz nasceu, eu tive que fazer uma escolha. Eu tive que escolher como eu ia trabalhar. Eu sou doceira, faço doces para festas, tenho um ateliê em casa. Antes eu trabalhava fora, e aí eu comecei a ter que fazer minhas encomendas em casa, e permaneço assim até hoje. Poderia ter sido uma grande doceira, ter aberto uma grande loja, mas essa não era a minha realidade. Por quê? Eu não tinha como me ausentar do meu trabalho quando meu filho precisasse de mim. E ele precisava, no início de vida dele, ele precisava de mim a cada 6 meses. Eram 3 meses de pré-operatório, 1 mês de operatório, e os outros 2 meses era o pós-operatório, e a gente já se preparava para uma outra cirurgia. E assim foi até os 4 anos de idade dele. Então, como é que eu ia para um emprego fora de casa se meu filho estava precisando de mim? A rotina mudou completamente. A Tati teve que se adaptar. Ela teve que usar a memória de trabalho dela para organizar o dia a dia, para organizar os medicamentos, o horário, e fazer com que a rotina se tornasse mais leve para ela e para o Lulu. Então, até hoje, eu continuo fazendo doces em casa. Graças a Deus, eu tenho meus clientes fiéis, maravilhosos, e permanecemos até hoje. A gente vai se ajustando, vai se organizando, mas a vida de cuidados com o Luiz Rafael, ela é muito intensa, porque o que é hoje não é amanhã. A gente não pode se programar muito para daqui a 3 meses, não pode, jamais. Isso não existe, não é na minha realidade. Programa no máximo daqui a 10 dias para frente, e olhe lá se dá certo. Eu acho que tudo é o geral, mas eu acho que os nossos dias hospitalares são os nossos dias mais íntimos, mais intensos, porque eu não saio de lá com ele, e a gente, quando o Luiz fica doente, ele fica doente de verdade. Não é assim uma coisinha de uma semana e ir embora, não. São coisas assim de 40 dias, 50 dias. Então, eu me mudo, né? Vou com ele para todos os cantos, aqui, fora do estado. E aí nós ficamos realmente muito grudados. Nossos momentos são os nossos momentos mais íntimos. Momento simples, mais especial. Eu tenho uma lembrança muito bonita do aniversário dele de 8 anos, que foi em São Paulo. Ele estava hospedado, internado, que é um hotel lá, né, aquele hospital, internado no hospital chamado Agacó, e ele foi completar 8 anos de idade. E os médicos, né, viviam dizendo que era agora, que já estava no fim. Eu disse, menino, pô, então vamos comemorar. E nós comemoramos 1 semana de 8 anos de idade. Comemoramos no hospital, o hospital deixou a gente fazer uma festinha de aniversário para ele no solário. Comemoramos no quarto, enchemos balões, e quando ele recebeu alta, o dia seguinte era o aniversário dele. E aí a gente comemorou na praça. E a gente tinha feito vários amigos na praça, pessoas dos outros apartamentos, né? E aí as pessoas desse apartamento, o gari que limpava a rua, a senhorinha que andava com o cachorro, esses foram os convidados. Eu guardo com muito carinho esse aniversário de 8 anos dele. Eu não esperava que ele fosse sobreviver. Então, ele ter comemorado os 8 anos dele ali, para mim, foi assim... Uma vitória. Foi. E eu lembro que nesse dia tinha aquele brinquedo de gira-gira,
né? E aí ele pediu para ir nesse brinquedo de gira-gira e o Luiz usa oxigênio contínuo. E ele tirou o oxigênio, foi nesse brinquedo e meu pai girou, né? Meu pai girou. Ele ficou tão feliz, mas tão feliz que de noite ele passou mal. E aí eu disse, valeu a pena, Luiz Rafael? Ele disse, se valeu. Então, assim, é uma lembrança que eu tenho muito... Viva, né? Foi um dia muito bonito. Mas ninguém tem certeza do amanhã. Os médicos falam que ele vai morrer daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, daqui a 1 mês. Mas todo mundo pode. A gente pode atravessar uma rua e ser atropelado. Então isso já me abalou, já me pegou. Adoeci por conta disso, de uma conversa como essa, que quando ele entrou nos paliativos em 2023, uma internação muito pesada que ele teve, nós tivemos conversa até sobre doação de órgãos. Então fomos além assim de todas as conversas que eu já tinha tido. E eu adoeci. Nessa conversa eu senti o meu corpo todo ebolindo por dentro. Eu me tremia por dentro. Por fora eu estava impecável, mas por dentro eu sentia fervendo de baixo para cima. E quando eu fui fazer meus exames, isso foi assim em outubro mais ou menos, quando eu fui fazer meus exames em janeiro, meu check-up de janeiro, eu tinha uma lesão no meu útero, eu tinha uma úlcera no fígado, eu tinha um nódulo na mama que eu tive que fazer uma cirurgia, eu tinha um nódulo na minha tireoide e eu digo que só não tinha na cabeça porque eu não fiz o exame de cabeça. Mas, então assim, essas coisas, essas emoções, elas adoecem a gente. Então eu já adoeci muito por acreditar em tudo que me falavam. Hoje em dia essas coisas elas já não me pegam mais, porque é muito incerto, entendeu? Quando a gente teve essa internação em 2023, que eu digo que esse foi o divisor de água nas nossas vidas, eu estava num processo de escrever um livro e o livro estava pronto. E o Luiz Rafael internou e veio todo esse prognóstico e foi um Deus nos acuda. E quando o Luiz voltou para casa, ele não recebeu alta hospitalar. Nós pedimos alta hospitalar porque ele passou mal e ele ia morrer naquela noite. E a gente decidiu que era melhor, se há de morrer, vai morrer em casa. Então a gente decidiu viver. E quando a gente perdeu o medo de viver, foi que aí as coisas começaram a realmente acontecer. A gente chegou em casa, eu disse, não vou mais ter medo, vamos viver de verdade. E assim a gente tem feito até então. O sonho dele era ser fazendeiro, depois vai ser fazendeiro, e aí nós criamos tudo isso que vocês vão ver aí logo mais na frente. Ele tocando violão, achei a coisa mais linda. Ele teve 8 aulas de violão, né? O sonho dele era tocar, eu doido que ele tocasse piano, que eu acho a cor mais linda. Queria que ele tocasse violino e o menino quero violão, e depois eu quero aprender sanfona. Poxa vida. Ele falou, então vamos aprender violão. E ele teve 8 aulas e aí ele, mamãe, eu vou tocar uma música pra você. Eu, menino, vamos que a gente já tá atrasado, nós estamos atrasados. Ele, não, mas eu queria só tocar uma música. Eu falei, vai, toca aí. Marcha Soldado. Vai. Acabou. Só que eu jamais imaginei que ele ia tocar uma música, né? Quando ele começou a tocar, gente, ainda peguei o celular, fui gravar o menino no celular. Eu achei a cor mais linda do mundo. Aí ele tocando Marcha Saudade, pra mim, Ave Maria. Quem é Tom Jobim em frente de Marcha Saudade do meu filho? A viver mesmo, de verdade. Porque assim, hoje é hoje, né? O amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, por hoje, estamos vivos. Hoje mesmo eu acordei ele e eu disse, meu filho, mais um dia de vida, graças a Deus. E é isso, a gente vive um dia de cada vez.
Ela diz que aprendeu muito com ele. E essas memórias que ela tem não são só fatos. Tudo isso é processado de uma forma muito profunda, em diferentes níveis. Isso é explicado através da teoria de níveis de processamentos. Saúde e que ele seja muito feliz. Só. O resto é resto. Saúde e felicidade, somente. Foram tantos que fica até difícil assim escolher um, mas eu acho que eu diria que o dia do lançamento do nosso livro. Nós tivemos 2 dias de lançamento, um dia foi mais adultizado e um outro dia foi o dia dele. Esse dia, esse menino estava tão feliz, tão feliz, tão feliz que parecia que era o aniversário dele. O dia do lançamento desse livro foi um dia que ele ficou assim realizado. E foi um dia muito bonito, muito, muito bonito mesmo. Ele assinando e as pessoas esperando e ele ficou, ele assinou, tirou foto, gravou vídeo, deu entrevista. O processo de criação do livro foi... Esse aqui é o livro que conta um pouco da nossa história. E esse livro ele é cheio de significados. O primeiro significado dele é quando você abre esse livro, que é um raio-x original do Luiz Rafael e que mostra o coração dele hipercrescido. O coração de um adulto ele é do tamanho de uma mão fechada e o do Luiz Rafael ele é muito maior do que o tamanho de uma mão. O coração dele é hipercrescido. Então imagine todo esse coração pressionando a sua caixa torácica e você tendo uma condição cardíaca que também envolve pulmão. Não é fácil nem viver, nem respirar e muito menos fazer o que a maioria das pessoas fazem, né? E ele faz tudo isso. Ele toma banho de piscina, usando catéter, ele anda a cavalo, ele sobe, ele desce, ele pula, ele corre. E os médicos dizem, não faça isso, não faça isso, e ele vai e faz. Ele faz tudo que os médicos dizem para ele não fazer. E ainda muito mais. E esse livro, ele é que é o Lulu aqui atrás, muito chique, organizado. Ele achou o máximo fazer parte desse livro. E esse livro, ele é doado, é um livro todo doado. Metade do livro foi doado para a Casa da Caridade, a outra metade foi para o Incor Criança. E esse livro tem uma cartinha que o Luiz Rafael escreveu, a próprio punho, que para mim vale mais do que o livro inteiro. E ele escreve, ele fala muitas coisas bonitas aqui, que é assim um banho, e isso aqui é a tradução da carta dele, que a letra dele não é essas coisas todas. Mas é um banho de lição de vida a carta dessa criança. Esse livro também tem o prefácio dele foi feito com o médico material dele, o médico cirurgião, e o pós-fácio do livro quem fez foi o médico espiritual dele em uma psicografia. Então esse livro ele é recheado de muitas informações preciosas. Se tivessem me contado, ele por muito tempo eu pensei assim, meu Deus, os meus amigos passaram na minha frente, se formaram em outras áreas, fizeram MBA, fizeram mestrado, fizeram doutorado, fizeram e eu não fiz nada da minha vida. Eu fui mãe. Eu pensei isso por muito, eu só faço doces. Isso era o que eu pensei por muito tempo. E aí, no dia que eu peguei esse livro impresso e chegou para a gente fazer o lançamento, porque o lançamento desse livro aconteceu quando o Luiz Rafael voltou da cirurgia que ele fez, né? E os médicos, esse em 2023, e os médicos falaram que era o fim da linha. E eu disse, pois eu quero lançar esse livro com meu filho vivo, porque é muito bonito você dar flores para os mortos, você fazer uma homenagem enquanto a pessoa já foi. Eu disse, eu quero homenagear meu filho em vida. Então, nós corremos para conseguir fazer esse livro e eu queria muito que ele participasse. Por isso que eu disse que eu achei tão importante o dia que a gente fez o lançamento desse livro, porque foi uma conquista de todos, né? E eu pensei assim, não fiz nada da minha vida. E quando eu peguei o livro, eu disse, minha vida está aqui, os meus 10 anos estão aqui. A gente não entende o propósito das coisas, a gente não entende por que algumas coisas acontecem com a gente e com outras pessoas não,
Mas quando eu peguei esse livro, eu disse, eu não joguei a minha vida fora. A minha vida e meus 10 anos estão aqui nessas páginas e meu filho está eternizado nesse livro. Então, mesmo que ele se vá, ele nunca se vai, porque ele vai estar aqui e ele está espalhado. Nós vendemos 1000 livros em 32 dias de lançamento e nós já temos a segunda edição desse livro. Como eu disse, ele é um livro que ele foi totalmente doado. Ele foi a manutenção de muitas ajudas de projetos sociais e nossa única vontade é continuar ajudando as pessoas. Tati, você quer deixar algum recado para as pessoas que assistem esse vídeo? O que você quiser falar aí? Bom, o recado que eu gostaria de dizer é que vocês agora estão começando a vida acadêmica de vocês. Valorizem o estudo de vocês, foquem no estudo de vocês. Saúde mental é uma das coisas mais importantes para que a gente tenha saúde, porque se a nossa cabeça não está boa, o nosso corpo também não fica. E isso eu aprendi a duras penas no ano passado. Sofri para conseguir voltar ao que eu deveria ser. Estudem, ajudem as pessoas, sejam empáticos, sejam educados e gentis. É só isso que a gente precisa para seguir a vida. E leiam o nosso livro, conheçam o nosso projeto, sejam todos bem-vindos a quem quiser vir conhecer.